bom dia. Desculpem o nosso atraso, né? Teve alguns problemas técnicos aqui com o sinal da minha internet, mas nós vamos dar início à nossa segunda live sobre educação e hoje nós vamos falar sobre o tema da educação especial, saberes, práticas e desafios. Para tanto, nós contamos com a participação de duas grandes professoras que trabalham nessa área, a professora Vera Lúcia Fialho, da Unesp de Bauru, presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores de Educação Especial e vice-diretora da Faculdade de Ciências da Unesp. A professora Vera conheci em 2016 em Marília, no Congresso de Educação Especial, na Jornada de Educação Especial. Também a professora Terezinha Cirlei, professora da Universidade do Estado do Pará, da UEPA, chefe de departamento de Educação Especializada da UEPA, também nos conhecemos aí pela UEPA, há alguns anos, né, professora, temos trabalhos, livros juntos, e essa parceria dentro da educação especial. Então, antes de nós propriamente entrarmos no tema, eu gostaria que as professoras também fizessem suas considerações, se apresentassem as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Bom dia a todos, eu sou a professora, então, Vera Capellini, é esse nome grande aí, mas a maioria me conhece como professora Verinha. É um prazer estar aqui e poder interagir com o João e a Terezinha e com todos os que estão acompanhando agora no vivo e que poderão ver vai ficar gravado, né, João? Isso, depois ela vai ficar disponível no meu canal no YouTube. Tá, então para os que poderão ver posteriormente e para os que estão vendo agora. É um momento que não é fácil para todos nós, sobretudo para as crianças e adultos da educação especial, que têm enfrentado muitas dificuldades aí, os desafios, mas como disse o Nova, né, temos os professores que nesse momento vêm bravamente salvam a escola. Então, um bom dia a todos e é um prazer estar aqui e interagir, né, com o João e com a professora Terezinha, queridos parceiros aí dessa jornada, dessa longa jornada de educação especial e que nesse momento está fazendo uso dessas tecnologias para a gente continuar resistindo e na luta. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu sou a professora Terezinha Cirlei. Sou professora da Universidade do Estado, já estou aposentada da Secretaria de Educação, onde estive por 31 anos trabalhando com educação especial, somente com educação especial, não é? E aí, enveredei desde 85 e continuo até hoje. Estou chefe do Departamento de Educação Especializada, onde nós temos 3 disciplinas que contemplam a licenciatura em pedagogia e uma disciplina, que é língua brasileira de sinais, que contempla as demais licenciaturas da universidade. Então, a nossa universidade, ela é muito interiorizada e, nesse momento, a gente comunga e aí dessa grande... dessa ordem, não é, que a gente tá vivendo, dessas coisas diferentes que a gente tem notado, como a pandemia, não é, e como a professora já falou, dos alunos e dos professores, principalmente dos alunos mais comprometidos, como eles estão, como a família está passando esse momento. Então, a gente vem aqui contribuir com o professor João, que está sendo incansável nessa luta aí de tomar a educação especial como uma bandeira de luta, dentro do espaço que ele hoje era da localidade de São Miguel do Guamá, aí fez concurso agora, está lá em Tomé Açu, e enveredando ainda por esse caminho, né? Então, João, nós estamos aqui contribuindo com você e com as demais pessoas sobre essa coisa bonita que é a educação especial. Muito bem.
Então, a professora também acabou me apresentando já. Eu sou, como ela já disse, o professor João Carlos, que me conhecem. Sou pedagogo, formado pela UEPA, especialista em educação especial, e é uma das áreas que eu pesquiso, é uma das áreas que eu participo. Sou também sócio junto com a professora Cirlei, nós também somos associados da Associação Brasileira de Pesquisadores de Educação Especial. Então, é o nosso trabalho. A nossa meta de fazermos hoje essa live era para saber um pouco o que é a educação especial e como as práticas, os saberes e quais desafios ela ainda enfrenta na nossa sociedade, né, mais de 26 anos reconhecida como uma modalidade de ensino, mas que ainda tem seus desafios, né, como está essa prática e quais saberes que ela acaba desenvolvendo no nosso cotidiano, bem grande, né, no nosso país, uma realidade amazônica, a professora Cirlei aqui na UEPA, e uma realidade no Sudeste, Sul, com a professora Vera, em São Paulo. Então, para continuar, vamos convidar a professora Vera a dar início a essa discussão. Bom, eu fiquei pensando muito que temáticas, né, dentro desse tema saberes, práticas e desafios que a gente podia problematizar nessa manhã, mas eu gostaria de dizer, para a gente começar o diálogo aqui entre nós três, que eu considero que ao longo dos anos, os saberes acadêmicos produzidos pela área da educação especial, eles foram se consolidando e, de certo modo, eles foram se transformando. E esses saberes foram se transformando por práticas de vários professores que estavam na linha de frente no chão da escola e que acreditaram na possibilidade como a primeira, que é um saber primeiro que eu considero que é fundamental, tanto teórico quanto um saber advindo da experiência, que é a crença na aprendizagem do nosso sujeito individual da educação especial. E eu penso que a partir desse saber, ela foi se transformando, porque hoje, tanto nas nossas disciplinas de curso de formação inicial quanto continuada, uma mudança grande que nós tivemos. Era aquele modelo médico que era centrado na deficiência, na incapacidade, na impossibilidade, e talvez, e eu lembro que quando eu fiz minha pedagogia com habilitação, era da época das habilitações ainda, que meus professores, de fato, com toda uma construção de saber acadêmico, trabalhavam conceitos que foram importantes, mas eles eram, de um certo modo, com esse viés, um viés médico, um viés clínico, era esse. Então, você tinha toda uma preocupação da educação especial muito mais articulada à saúde do que à educação propriamente. Então, eu penso que nesses anos aí que a gente tem, desde a Constituição de 88, garantido como direito, de lá para cá, a gente avança e percebe que, sem dúvida, conhecer os saberes da deficiência enquanto características, enquanto diagnósticos, eles são complementares. Mas quando a gente pensa no chão da escola, quando a gente tem essa compreensão com a política de 2008, e eu falo que, de fato, a gente avançou sim, por isso que nós não podemos perder o que a gente conquistou, que ela tinha problemas que as pesquisas apontam. Sim, é necessário, a pesquisa tem esse papel de acompanhar, de validar estratégias, mas a gente não tem dúvida que nós avançamos porque a gente conseguiu escancarar a invisibilidade que eram dadas a essas pessoas e que agora, elas se tornando visíveis no chão da escola, o que a gente percebe? Que quando eu tiro o olhar do foco na deficiência, mas coloco o olhar para a educação especial enquanto uma área pedagógica, enquanto uma área que possibilita ensino para que a aprendizagem aconteça, nós conseguimos várias experiências. As pesquisas também evidenciam desenvolvimento a partir de aprendizagens consolidadas nas escolas com professores que, de fato, estudaram, buscaram estratégias de ensino
e possibilitaram que essa aprendizagem fosse mola propulsora de desenvolvimento. Então, eu lembro, né, e costumo brincar, tem uma frase que o Sadal fala que eu nunca esqueço. Um aluno com síndrome de Down, de 20 anos atrás, 30, quando ia para a escola, na idade escolar, era menos inteligente do que um aluno com síndrome de Down que vai para a escola hoje? Não era. Né? Não era, porque as características da síndrome são as mesmas. O que é dado agora é oportunidade. É oportunidade e o olhar mudou. Né? Então, o olhar mudou. Tem professor até que fala agora, Verinha, trabalhar com aluno com síndrome de Down é fichinha, né? Só que antes, há 30 anos atrás, eles eram quase que todos, né? Na sua maioria, tinham a sua escolarização de forma substitutiva, numa escola especial. E, de fato, professores até de escola especial e de classe especial e depois, posteriormente, na sala de recursos, trabalhando com o professor da classe comum e olhando para o pedagógico, para o currículo, mostraram, sim, que eles podem aprender, são capazes de aprender, e eu mudo o foco, eu tiro o foco da deficiência e coloco no ensino, na aprendizagem desse aluno. Então, eu diria, João, que para iniciar aqui o nosso debate, esses saberes, né, acadêmicos consolidados por pesquisas que evidenciam práticas exitosas, eles nos movem para um desafio que eu considero seríssimo ainda, que é o desafio atitudinal. Eu ainda vejo que na formação de professores que não são da educação especial, ainda perpetua um viés do assistencialismo, do coitadinho, do toque o aluno é teu, em detrimento de já ter incorporado, agregado essa concepção que educação especial é uma modalidade transversal, mas ela é, de fato, aquela que precisa estar contemplada na essência do currículo, né? O referente precisa ser o currículo da classe comum. E aí, tendo isso, essa barreira atitudinal sendo minimizada, porque eliminada é fundamental. Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem ainda pela frente, de mudança, de minimizar essa barreira atitudinal. Eu acho que eu começaria por aqui, e aí quero interagir, né, com você e com a Terezinha. Eu complemento. Pode, João? Pode, João? Pode? Então, eu complemento, professora, dizendo o seguinte, que quando nós vamos nas escolas, com o intuito de ajudar, né, não vamos somente como pesquisador, a gente vai como alguém que eu, por exemplo, quando ingressei na educação especial, eu fui professora de surdos, né, de 12 alunos surdos, alfabetizei 12 alunos surdos, sabendo, conhecendo alguns métodos e processos. E, com certeza, trabalhava com classe regular, e aí, então, trazia todas as experiências da classe regular para o ensino dentro de uma unidade especializada, que era um Instituto de Surdos aqui em Belém, que é o Felipe Smaldoni. Né? Então, quando nós vamos para a sala de aula com uma disciplina de 80 horas, fundamentos teórico-metodológicos da educação especial, onde a gente não tem o tempo necessário para você trabalhar isso daí, não é? E aí a gente fica, assim, com a sensação de que está faltando muito, porque quando você vai à escola, que você conversa com o professor, você ainda ouve desse professor, esse aluno não era para estar aqui. Esse aluno tinha que estar lá na escola especializada. Eu não sei como lidar com esse aluno, quer dizer, ainda se ouve muito isso, quando tudo isso já modificou. E aí você vai lá na turma da pós-graduação, né, na formação continuada, e você ouve daquelas pessoas ainda dizendo assim, eu só trabalho com aluno quando ele tem o laudo. E aí eu digo assim, eu já tive experiências onde professor
nunca tinha tido nenhum conhecimento na área da educação especial e estava com um aluno tido como autista. Um aluno que não sossegava, um aluno que chegava e tinha toda aquela característica mesmo, né? E a professora avaliava oralmente esse aluno. E esse aluno dava as respostas que depois a professora dizia assim, melhor do que aquele que vem todo dia, e aquele aluno só ficava dentro da escola umas 3 horas, era no máximo que ele conseguia, que a professora conseguia conciliar aquelas atividades dela com o interesse daquele aluno, entendeu? Então, é preciso, sim, que a gente resgate muito nisso, porque dizemos que a educação especial, ela ganha um espaço considerável a partir da lei, da 93/94 de 96. Modalidade de ensino. E aí, quando você vai dentro da escola, você se depara ainda com isso. Então, o aspecto atitudinal que a gente precisa trabalhar? Mas a gente também precisa dar mais atenção a isso, porque o que foi que você... No decorrer desses anos, no decorrer de todo esse momento histórico, houve mudança para melhor. E aí você se depara com isso. O aluno que tem um tipo de deficiência, ele fica ali fazendo cópia, fazendo uma coisa que eu vi e eu ajudei a desconstruir dentro de uma escola em Belém que trabalhava com deficientes mentais treináveis. Eu fiz isso, de desconstruir junto com quem quis participar, porque também tem isso, não é? É preciso querer. Sim. Não é? Sim, João. Então, esses desafios, eles perpassam muitas áreas, né, atitudinais, dentro da nossa formação acadêmica, profissional, porque isso que a professora Vera falava, desse caráter assistencialista que a educação especial teve, e hoje parece que querem retornar esse caráter assistencialista. Há alguns anos, em São Miguel, para quem lembra, nós discutíamos sobre o AE, faces e interfaces, com a presença da professora Rosita, e uma das indagações da professora Rosita era sobre essa questão do professor especializado. Especializado em quê? Que especialista é esse? Porque, por muito, tem essa ideia que somente o professor do atendimento educacional especializado, do AE, é o responsável único, universal, pelo processo de escolarização daquele aluno. E, muitas vezes, os professores que têm a especialização em educação especial, não, por mais que tenham estudado, por mais que nós tenhamos o contato com as diversas deficiências, porém, nem sempre conseguimos desenvolver o trabalho com todas aquelas deficiências. Então, a ideia que tem o professor da educação especial, então, ele sabe as respostas, ele tem as respostas prontas para fazer o trabalho com essas crianças. Eu lembro que, quando eu fazia o curso de pedagogia, eu comecei a trabalhar como professor de informática educacional, em 2014. No Prolabore, no município de São Miguel, onde eu morava. E uma turma lá daquela escola, eu tinha 30 alunos, mas só ia para a sala, só ia para a aula 29, sempre faltava um aluno. E um dia batiam na porta e eu fui ver o que era esse aluno, e a professora, eu acho que de leitura, não recordo bem agora, disse assim: olha, João, ele quer participar da tua aula. E eu disse: mas por que ele não vinha antes? Não, porque ele é especial, então eu fazia o atendimento dele agora. Eu disse: professor, é aula de informática, ele tem que estar aqui comigo. Eu disse: mas ele quer fazer o quê? Então ele entrou, foi para o computador e tinha um jogo do Linux, de matemática, que você, conforme respondia as operações, a nave atirava no ET, no inimigo, né? E ele começou a fazer isso. Então, os meninos todos da turma foram para lá porque ele estava ganhando o jogo.
E um olhava para mim e disse, professor, como é que ele sabe? Eu imaginei, nunca tive contato com a educação especial, eu imaginei assim, deve estar com problema o computador, né? E fui ver se realmente não, ele fazia as contas, ele acertava as operações, e desde aquele dia ele começou a participar das aulas, e desde esse dia eu comecei também a me interessar pela educação especial. Depois, com o tempo, concluí o curso, fui trabalhar na escola, e meu primeiro desafio foi uma turma com alunos especiais, e depois fui para a educação, para a sala do atendimento educacional especializado, e tive 6 alunos surdos. E parece que não segue, né, por esses leis. Eu trabalho com alunos surdos. E ele tinha a maior dificuldade, era no fundamental dos anos finais, e os professores faziam as adaptações curriculares, alguns, e eles tinham uma certa dificuldade, principalmente com as exatas, porque eles não sabiam o que fazer, então eles ficavam na sala lá conversando entre eles, porque eles não sabiam como participar da sala, nem o professor, e aí não posso citar o professor também, porque a Libras é um pouco complicado para quem não tem esse contato direto o tempo todo. Então, a alternativa que eu encontrei com eles foi o uso de caça-palavras, de cruzadas, né? E aí, pronto, com esse uso, essa atividade, nós tínhamos acesso à língua portuguesa como segunda língua para eles. Mas e a matemática? Como fazer? As outras disciplinas. Então, esse contato para a adequação curricular, nós conseguimos na escola, mudamos também com os professores, os que não sabiam vinham comigo, nós sentávamos, às vezes eu ia perturbava, no bom sentido, alguns professores da UEP, na Cirlei principalmente, disse, olha, bora fazer, como é que eu faço isso aqui? Porque me ajuda e ajuda os meninos também, nossos alunos. E quando nós ficamos na sala, aquela dor, vamos dizer assim, aquela dor dele, os alunos também passam para nós. Eu tento aprender, mas não consigo. E como eles falavam em Libras, nós conversávamos, às vezes eles criticavam o outro professor que estava lá com eles, e o coitado, pela ética, né, a gente não falava, não comentava, mas via essa dificuldade. E hoje a minha alegria é ver que os meus alunos, que eram do 9º ano, hoje estão no ensino médio, já estão concluindo o ensino médio, estão indo para a faculdade, mas nós conversávamos, eles diziam isso para mim, que a dificuldade que eles encontram ainda é que hoje o atendimento ainda não consegue atingir eles no ensino médio, por exemplo. E depois dizer assim, João, e professor, e na universidade? Eu vou fazer só pedagogia bilíngue, porque é onde eu vou conseguir fazer, porque os outros cursos eu vejo que tem a mesma dificuldade, eles me dizendo isso. Então, essa acessibilidade ainda, nós encontramos dentro da nossa universidade. Por mais das discussões, dos levantamentos que nós fazemos, nós encontramos ainda, pelo tempo de formação, às vezes uma carga horária mínima, muito rápido. Trabalhei em algumas aulas, disciplinas ministradas pelo departamento, não foi especificamente educação especial, mas percebia que também eram curtos, um pequeno período que nós tínhamos para muita coisa ali. Então, os saberes que nós encontramos, né, são 24 anos, nós temos ela como modalidade de ensino garantida pela LDB, desde 96, mas esses saberes, esses estão continuando, mas que podem, aos poucos, serem eliminados, né, transformados, como você colocou, né, as mudanças. E eu acredito que as mudanças atitudinais, elas conseguem depois chegar nas estruturais, porque a formação, às vezes, nós queremos estudar, o professor não sabe o que fazer. Não, às vezes não sabe, porque não foi dada essa formação a ele, não foi dada essa possibilidade a ele. Sim. É difícil por isso. Né? João, eu fico pensando que uma das contribuições, se a gente pensar nesses 24 anos, pensar aí nos desafios, nos saberes, né, nas práticas, algo que para mim ficou muito claro
é que, de fato, eu tenho uma máxima, né, que eu costumo dizer assim: ninguém dá o que não tem e ninguém ensina o que não sabe. A área da educação especial, como uma modalidade de ensino transversal, ela requer conhecimentos de estratégias, fundamentos, recursos, práticas, né, dissociado teoria e prática, mas o foco tem que ser minimizar as barreiras que estão dificultando esse aluno acessar. Por outro lado, eu penso que uma grande contribuição que a educação especial deu é escancarar as dificuldades de se ensinar de tal modo que os alunos aprendam independente da educação especial. A nossa escola, a gente está com uma discussão no país, né, fundamental. Ontem ia ser aprovado, né, a questão do Fundeb, estava lá na discussão, na pauta, passou para hoje, e nós sabemos que o Brasil, pensando daí, que a educação especial como uma modalidade, ela está dentro da educação escolar, nós temos desafios imensos, desafios previstos no Plano Nacional de Educação, né, Terezinha, quando a gente estava conversando um pouquinho antes do início da nossa live, que ainda a gente não conseguiu alcançar. E que não dá para discutir nesse momento, por exemplo, a meritocracia, quando o ponto de partida não é igual. Por isso que o Fundeb, enquanto uma possibilidade, e ele tem até implicações na educação especial, porque a gente, né, com o Fundeb, a gente pôde contar com esse atendimento educacional especializado, né, no contraturno, então tem implicações. E eu penso que tem desafios pela frente, como, por exemplo, ampliar o acesso das crianças na educação infantil, que está em torno de 35%, e era a meta a gente chegar a 50%, e nós nem chegamos. Ampliar o ensino integral, de fato, garantir conclusão do ensino médio, porque a gente tem baixíssimo, né, o índice de evasão e o número de concluintes, né, é muito grande, muito baixo no ensino médio. Entram, mas não concluem, médio e fundamental 2. E a educação especial, onde ela fica em tudo isso, né? Eu percebo que nós conseguimos compreender aqueles que têm, de fato, conhecimento, que a ênfase precisa ser como diminuir as barreiras que estão dificultando a aprendizagem. Por outro lado, escancarou que as metodologias utilizadas no ensino, e não é culpabilizando o professor, porque muitas vezes é a forma como ele foi formado que permite esse ciclo, que continua com esse círculo vicioso, que ele aprende de uma maneira altamente ainda conteudista, de uma forma como se o conhecimento fosse depositado, né, o professor sempre, e a gente já tem evidências que garante a aprendizagem de todo mundo, porque também tem aquele discurso assim, né, Terezinha? Mas na minha época a escola era assim, né, os colégios eram assim. A escola não era para todos. Quando a gente pensa que agora a gente ainda precisa alcançar o acesso de todos, o meu estado, a gente já tem quase todo mundo na escola, né, o acesso, mas o Brasil ele é muito grande, ele é muito plural, nós nem temos garantido ainda o acesso de todos os alunos à educação básica completa. E eu preciso garantir o acesso, dar condições de igualdade no sentido das pessoas terem oportunidades para depois, inclusive, pensar na qualidade. Mas já tem pesquisas demonstrando, e isso eu falo que é uma contribuição muito grande da educação especial, que aquilo que é bom para ensinar o aluno com deficiência, ele é tão bom quanto, muitas vezes, para ensinar o aluno que não tem deficiência. Sim. E isso precisa ser incorporado no cotidiano da sala de aula. Porque quando a gente fala, né, o João contou aí da cruzada, né, de uma estratégia, quando a Terezinha falou que alfabetizou os alunos dela, então, ou seja, aqueles saberes que a gente construiu, mesmo que inicialmente num modelo mais clínico, mais centrado no indivíduo, eu e você, se isso for para a classe comum, como estratégias que melhoram a qualidade para todos, eu melhoro para o aluno com deficiência e para o outro também. Quando eu penso, né, na organização do espaço,
quando eu penso nos arranjos físicos, por exemplo, um arranjo boca-nuca não é efetivo para aluno que não tem deficiência. Imagine para quem tem deficiência. Então, esses saberes que a gente já tem, consolidação científica, que não são as melhores estratégias, eles precisam ser transformados. Só que muitas vezes o professor, na universidade, quando está na sua formação inicial, ele não tem a oportunidade dessa simetria invertida. Ele não tem. Muitas vezes ele também aprende de um modo que é totalmente boca-nuca, ele vai ter a sua memória, e é importante porque é nela que ele busca as suas referências para depois atuar como professor, e muitas vezes ele tem isso como memória, ele vai se inspirar nisso, e aí ele vai para a sala de aula e vai reproduzir o que ele vivenciou na universidade e a memória escolar que ele tem no modelo de educação que ele tinha. Então, eu falo que não é a perspectiva de culpabilizar o professor, porque são muitas variáveis que interferem. Sim. Tem a questão de desvalorização, né, salarial, valorização social, mas também a gente tem que assumir a nossa culpa, sim, no sentido de responsabilidade. A formação inicial é uma variável importantíssima para melhorar a qualidade do ensino lá na educação básica. E a formação inicial, para fazer isso, ela precisa ter articulação com a educação básica. Ela não ficar uma coisa da teoria distanciada da escola. Esses dois, né, essas duas instituições, educação básica e instituição superior, precisam estar, de fato, sendo parceiras para melhorar a qualidade. Porque é uma retroalimentação, né, essa parceria. E a gente bem sabe que, de fato, isso ainda pouco acontece no nosso país. Pouco acontece. Tem experiências exitosas como o PIBID, que tem colocado a inserção de alguns alunos, né, parceiro das escolas, mas ainda não é a realidade de todos. A gente sabe disso, que não é. É aqueles que têm oportunidade de ter a vivência desde o seu primeiro ano no chão da escola, certamente serão profissionais diferentes. E certamente terão um outro olhar para a educação especial, porque vão ver lá na pele o que alguns professores de classe comum têm dificuldade, trazem esse saber para a universidade e, ao discutir em cursos que já têm professores que trabalham a questão, né, da articulação, teoria e prática da educação especial, não meramente como uma disciplina informativa, o que é DA, DV, DF, DI, a história da educação especial, porque quando ela é meramente informativa, ela também tem dificuldade de produzir mudanças. Mas quando ela tem esta informação, de fato, refletido a partir de contextos da escola, da prática, que projetos como o PIBID, como um estágio vivenciado possibilita, ela apresenta, problematiza e busca junto aluno e professor estratégias de como pensar o ensino para aquele aluno, e não para aquele aluno que é DA, que é DV, que é DI, porque cada aluno é um aluno, né? Então, eu preciso, sim, ter esse olhar para conhecer bem o aluno, no sentido pedagógico, para lançar mão de estratégias que, de fato, promovam a aprendizagem dele. Então, eu vejo que isso é a educação inicial, né? A formação inicial, João e Terezinha, é outro desafio que nós temos. Na disciplina Linguagens Especiais e Comunicação Humana, eu costumo trazer colegas que estão desenvolvendo atividades já na educação especial, na educação inclusiva, não é? Melhor dizendo, e aí a gente já vai trabalhando essas experiências exitosas, os alunos já vão tendo conhecimento, porque lá em Fundamentos, eles tiveram toda essa informação, do DA, do DV, do DM, e por aí vai, não é? Mas aqui, em Linguagens Especiais e Comunicação Humana, eu vou trabalhar a surdo-cegueira. Então, como é que se trabalha
Existe um método específico para isso? Existe uma escola que hoje nós temos aqui, são poucos alunos, mas existem profissionais trabalhando já com essa temática, fazendo pesquisa nessa temática. E trago, e os alunos dizem assim, mas a minha outra professora, no horário contrário, mas eu venho para cá porque aqui o pessoal faz selfie, faz isso, faz aquilo, e tá mostrando que lá no meu outro horário, eu não tenho isso. Bom, isso daí é problema do professor, não é? O professor acha que ele tem que dizer para o aluno que ele vai ler um livro inteirinho sobre surdo-cegueira, é um problema dele, é a metodologia dele. Mas eu quero aqui que ele aprenda com esse que está aqui no dia a dia, não é? E aí, outro detalhe também, quando o João sabe muito bem disso, que a gente veio difundindo, e para isso eu fui até São Paulo também fazer um curso sobre adaptações curriculares. Eu havia feito inicialmente, oferecido pelo MEC. É uma coisa, assim, fantástica, não é? Porque você vai e vê. É na inclusão que você sabe que você tem um aluno, quem é que se beneficia com a inclusão? Eu penso que é aquele que não tem deficiência, porque você faz uma atividade para todos, inicialmente, depois você faz a adaptação para aquele que tem um tipo de deficiência. E essa atividade, para esse que tem deficiência, você passa também para esse que não tem deficiência. E aí, quem é que ganha com tudo isso? Nesse momento, a gente percebe, o professor, quando você vai na escola, eu nunca mais tive tempo de fazer essa atividade indo na escola. Porque, você sabe, a gente tem 40 horas dentro da universidade, não é? Aí 20 na gestão, 20 na docência. Fica esquecido a pesquisa. É só sala de aula, não é? E aí, mas isso quando eu estava no interior, ministrando, que aí são módulos, você passa 80 horas trabalhando a disciplina. Então, é corrido, são 16 dias para você desmembrar esses assuntos. E aí você ia na escola, assim, você levava o aluno para assistir uma aula de um professor, ia conhecer o professor dentro da escola. Tudo isso a gente tem preocupado, porque não é só teoria que a gente precisa trabalhar com o aluno. Sim, e eu dizia para eles o seguinte, que a realidade que tive no Sudeste é assim, o aluno, ele lê um livro, sim. Ele lê 2 livros, sim. E o nosso aqui, quando você traz digamos, um artigo completo, o cara quer que você, professor, esmiúce isso detalhadamente, quando deveríamos ser os 2, não é? Quando a gente fala hoje, professora, está muito na moda falar de metodologias ativas. Isso a gente já vem fazendo há muito tempo, não é? Mas o aluno, ele diz assim, ele quer que você, professor, dê aquela aula, como se diz, no CUSP e no GIS. Você tem que demonstrar esse conhecimento. E aí, nessa hora da metodologia ativa, você faz com que o aluno participe mesmo, ele busque, ele seja ativo nesse processo. E aí a gente não tem tido muita eficácia com esse tipo de metodologia, entendeu? Aí você volta. Então, eu hoje me aperfeiçoo muito mais nessa metodologia, nessa linguagens especiais de comunicação humana, porque eu vejo um resultado muito promissor. Tem um professor lá na escola regular, que ele vem para cá, para dentro da universidade, ele vem discutir, ele vem mostrar o que ele tem de bons resultados. E eu acho isso muito importante. Não é? É preciso que a gente mostre, sim, quais são os fundamentos, quais são as metodologias. Tivemos um curso de especialização aprovado pela
pela CAPES. Mas até agora nada, que a gente vai trabalhar metodologias para as pessoas que apresentam deficiência, não é? Mas até agora ninguém obteve dentro da região norte, na Universidade do Estado do Pará. Mas cadê para a gente colocar isso em prática? Porque também tem os colegas que, eu não vou porque isso daí não conta para a minha carga horária. Não tem uma remuneração, entendeu? Quer dizer, então, a gente às vezes fica de pés e mãos atadas com relação a isso, né? Você sabe que a gente vem lutando em prol de uma valorização, e a valorização, ela perpassa, sim, pela questão salarial. Sim. Não é? Então, quando a gente encontra pessoas tipo o João, que aí ele, às vezes eu estou esquecida, ele aparece. Quando ele aparece, eu já sei que a gente já vai botar as coisas para funcionar. E dentro na minha sala também eu tenho uma monitora também que no primeiro dia de aula ela olhou e eu disse assim, aí falou, não, mas sabe, ali nas cláusulas eu não posso dar aula. Eu disse, minha filha, não é dar aula, é você se envolver. Então, no segundo dia, pode deixar que eu só entro para fazer as considerações finais. E é assim que a gente vem desafiando e se desafiando, não é, professora? Porque... Com certeza, não, a gente está vivendo um momento muito complexo, né, no qual a educação como um todo no país, eu sei que não é o tema da nossa live, mas que perpassa, porque é a questão, né, da valorização, e de fato um país que quer que quer contribuir para minimizar as desigualdades sociais, precisa investir na educação. E investir na educação é consolidar o acesso e a gente lutar por qualidade. E aí a qualidade, tanto na formação dos nossos alunos, quanto na formação dos nossos docentes, porque é essa corresponsabilidade, né, da formação inicial. É um momento muito difícil, mas eu costumo ser muito otimista, viu, João e Terezinha? E otimista em que sentido? Eu acredito que nós temos, sim, que lutar, que a gente precisa esperançar, né? De fato, de ter esperança que as coisas podem melhorar, mas que a gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Então, quando a gente tem profissionais, como, por exemplo, você dá a ênfase, né, que o João procura, o João busca, e eu penso que isso, de fato, é inspiração para outros futuros professores na continuidade desse legado, né, do legado da área, da defesa da educação especial, para a gente não perder o que a gente já conquistou. Eu acho que isso é muito importante, né? Temos desafios, mas a gente tem que ter clareza que nós já avançamos, sim, e não podemos perder o que a gente avançou. E é um momento complicado para todo mundo, né? Então, e mesmo quando a gente pensa nas metodologias ativas, né, Cilei, eu costumo dizer que muitas vezes os alunos, pelo contexto de educação básica que eles têm, eles chegam, é por isso que eu falo que é um círculo vicioso, né? Eles chegam esperando que a gente deposite conhecimento. E não dá para... Ninguém consegue, pelo menos a ciência não descobriu ainda, como ler pelo outro. Porque, não é verdade? Por mais que a gente possa falar, que a gente possa explicar, esta experiência da leitura e da reflexão, ela é individual. Então, a gente precisa, sim, cada vez mais planejar estratégias de sensibilização dos nossos alunos para ter um engajamento, de fato, deles como partícipes, como corresponsáveis da própria formação. Porque a gente sabe que essa que eu fico lá e fico depositando conhecimento, ele pode até decorar, tem nota na prova, tem um canudo, mas o que isso contribuiu para a formação integral dele? Então, eu penso que quando a gente consegue sensibilizar, e aí eu penso que a parceria com a educação básica, quando ele vê os desafios do cotidiano do colega que já está atuando, ele se sensibiliza. Ele fica afetado de tal modo de querer buscar soluções
para aquilo que ele está vivenciando quando ele está indo para a escola. Aí sim eu penso que é essa praxis, né? Ele vai recorrer a conhecimentos que a gente produziu, porque a gente tem sim que valorizar o conhecimento produzido, mas articulado a esse desafio de querer melhorar aquilo que ele está vivenciando. Porque ele sente a dor do outro quando ele vai para a sala de aula e vê o professor perdido ou muitas vezes com dificuldade. Ele fica afetado com aquilo e traz para nós, né? Então, eu vejo que é difícil, mas eu costumo ser otimista e tenho esperança que alguns professores mais jovens que estão entrando na universidade podem ter uma cabeça mais no sentido inovadora, né? No sentido da palavra mesmo, de criativa, de pensar juntos em como fazer uma formação inicial que seja, de fato, praxis, que não seja um acumulado só de teoria e nem um fazer pelo fazer, mas sim que ela tenha essa conexão, né, de articulação, teoria e prática. João? Nós falávamos dessa questão da adaptação curricular. Eu também tenho essa mesma concepção e sempre nas palestras, oficinas que eu acabo ministrando, quando eu comento com os professores, eu digo isso, né? A adaptação curricular não é para aquele aluno apenas com deficiência, mas para a turma. E antes de estar aqui para a Tomiaçu, eu estava como coordenador pedagógico em uma escola em São Miguel, na Escola São Pedro, e em janeiro deste ano, na formação na semana pedagógica, na formação com os professores, e acabei trabalhando esse tema da adaptação curricular. E o que a gente vê, assim, quando a gente fala em adaptação curricular, as pessoas imaginam como se fosse algo novo, né? É difícil, eu não vou conseguir fazer. Então, na prática, mostrando a eles como fazer a adaptação nas diversas áreas de conhecimento, levando em consideração a BNCC, o gratificante foi ouvir de professores depois dizer assim: poxa, professor, eu já fazia isso, mas não sabia que era adaptação curricular. Eu já fazia isso, porém não sabia que eu poderia fazer esse trabalho com meu aluno que é especial. Então, são coisas, são práticas, são formas que no cotidiano da sala de aula já ocorre. Às vezes o professor conhece por algum nome diferente, ou então ele nem tem o conhecimento que essa prática, da eficácia que ela tem dentro da sala, com os alunos especiais e com o restante da turma. Porque quando a gente pensa no plano de aula, no planejamento, né? Eu tenho uma turma enorme, como é que eu vou trabalhar isso se temos 2 alunos com deficiência? E se for deficiência distinta, mais ainda, né? O medo deles, né? É a angústia que a gente ouve, porque por mais que sejam da mesma deficiência, mas são pessoas diferentes, têm suas especificidades diferentes, a aquisição cognitiva do conhecimento é diferente, porque fatores internos e externos que influenciam para essa aquisição, são tantas coisas que, por mais que nós tenhamos esse trabalho da adaptação que tem que ocorrer, em um texto da professora Vera, na verdade, uma frase do prefácio do livro, a professora colocava isso, né? Que, oxalá que não tenhamos mais que discutir a adaptação curricular, mas que ela já faça parte da nossa prática docente, né? Então, oxalá que isso ocorra realmente, que ela seja uma parte integrante, quando nós já pensamos na aula, planejamos o nosso trabalho, já seja nessa visão da inclusão. A professora Cirlei colocava isso, né? Que quem ganha é o aluno geral, né? Ganha todos, né? Por isso que eu costumo dizer que é Oxalá mesmo, no sentido que é o que a gente deseja. Porque muitas vezes tem essa confusão do nome, né? Adaptações, flexibilização, modificação, adequação. Mas o nosso sonho é que, de fato, a premissa que está na LBI, do Desenho Universal da Aprendizagem, ela tenha clareza
que quando eu penso na turma, eu tenho que ter um planejamento para todos. E um planejamento para todos precisa considerar cada um. E o que é considerar cada um? É que se para esse menino que não fala, de repente eu vou lançar mão de um outro recurso, o currículo é o mesmo, né? O referente é o currículo. Mas as variáveis cognitivas, sociais, elas também são diferentes para os alunos que não têm deficiência. Então, por isso que eu brinquei, né, e escrevi, né, João? Oxalá a gente não tenha mais que fazer essa discussão, e sim discutir. É o objetivo da educação ensinar todos os alunos. Porém, não é objetivo da educação que todos os alunos façam o mesmo caminho, com os mesmos materiais, da mesma forma, pelo mesmo percurso. E mais ainda, considerando a singularidade de cada um e dependendo do comprometimento, também não é necessário que todos cheguem no mesmo lugar quando eu olho comparação. Todos têm que chegar no mesmo lugar de considerar que todos devem aprender e, portanto, desenvolver-se. Porém, o que um aprende e se desenvolve, ele tem o percurso de escolarização dele, que precisa ser respeitado, e o outro tem o outro. Mas o professor de história, de matemática, de biologia, tem que ter como meta que todos aprendam. E aí, por isso que eu falei que não precisaria falar demais de adaptação. Ele vai buscar estratégia, ele vai pensar, vai planejar, vai implementar e ele vai sempre avaliar se aquilo que ele planejou, que ele implementou, deu certo ou não. E se não deu, o que ele pode mudar, que material ele vai introduzir, que metodologia ele vai aplicar, que recurso, que parceria ele vai pedir, porque esse é outro desafio. Professor da classe comum, ter clareza que ele não precisa resolver tudo sozinho. Tudo sozinho. Eu até brinco, né? Para quem não leu o que é ensino colaborativo, que é o livro meu e da Zerbato, eu indico. Sim. Porque a gente não fala só da possibilidade do professor de educação especial estar atuando como uma modalidade mesmo de educação especial dentro da classe comum, ministrando aula conjunto. Essa é uma possibilidade do ensino colaborativo ocorrer, de fato, junto. Mas a gente tem a perspectiva da consultoria colaborativa, né? E de fato, essa possibilidade de articulação colaborativa do professor da educação especial com os demais professores da escola, com a gestão, ela é fundamental. E ela está prevista no decreto como uma das atribuições do professor de educação especial. Participar na elaboração do PPP, trabalhar em conjunto a formação dos demais professores da escola, para ter esse alargamento do olhar, né? Para ter essa mudança no olhar, que o professor da classe comum não precisa sofrer sozinho. Ele deve contar, sim, com a parceria do professor especial, sem dúvida. Eu brinco que é uma pena que no meu estado, que é um dos maiores e considerado aí que está à frente, é uma pena que no caso da rede estadual, aqui de Bauru, onde eu estou falando, nós ainda não temos professor de educação especial em toda a escola, porque a rede estadual ainda é uma ou outra, ela ainda trabalha com a modalidade por área, então tem o professor de DA, o professor de DB, o de DI, a gente tem a sala de recursos por área, mas ainda assim, se tivesse um por escola, eu já estaria mais tranquila, porque para mim não vai ter uma educação inclusiva de qualidade no Brasil e no mundo se não tiver a parceria da educação especial. Precisa ter. Agora, no município, ainda que a gente possa ter desafios pela frente, aqui em Bauru, no ensino fundamental, tem 16 escolas do município. E as 16 têm professor de educação especial nos 2 períodos. Então, são 32, um de educação especial, cada período nas 16 escolas. Porque ainda a gente não tem ensino integral, ainda estamos... Né, esse aspecto do Plano Nacional de Educação ainda a gente tem que conquistar. Mas a presença do professor de educação especial no município de Bauru, tem 16 escolas municipais, e tem o EJA,
e nas 16, na educação de jovens e adultos, tem o professor de educação especial. Porém, nas escolas estaduais, infelizmente, eu não tenho, nem na metade delas eu tenho professor de educação especial. Então, a gente tem que avançar muito. Onde tem, eu considero que o professor de classe comum, seja ele do ensino médio, de física, química, biologia, do fundamental, né, de história, geografia, matemática e da pedagogia, né, dos anos iniciais, e na educação infantil, escola que tem um professor de educação especial, consciente do seu papel, consciente que a formação inicial na universidade, ela é só inicial, ele vai ter que continuar estudando, porque o conhecimento é vivo. E a escola que tem esse profissional, ela tem condições de ser cada dia mais, né, de ampliar as culturas, as práticas e as políticas inclusivas dentro da escola. Porque eu acredito muito que este profissional dentro da escola, com um olhar pedagógico, com o olhar do papel que a educação especial tem, transformador, parceiro, né, colaborador do Dacomum, ele pode sim melhorar a qualidade dessa educação. Quando ele não tem uma visão que ele tira o aluno lá da classe comum e trabalha sozinho com ele na sala de recurso, como se fosse a galinha com os filhinhos, né, protegendo. E eu sei que isso é mais fácil, é até mais fácil falando. Pegar o aluno lá, trazer para cá e trabalhar com ele protegidinho, né? Como uma galinha que protege os seus filhos, mas a gente não contribui para mudar a sociedade, para transformar, porque esse aluno vai crescer e vai trabalhar e vai precisar estar integrado em todos os ambientes. Então, essa ideia de que não é importante trabalhar especificidades, como o ensino da Libras é fundamental, como o Braille, como comunicação alternativa, e esses conhecimentos eu não tenho como fazer no contexto da classe comum. Sim. Mas quando eu lanço mão de como esses conhecimentos, como essas habilidades que o aluno aprende, né? Como essas competências de comunicação melhoram na classe comum para que ele aprenda o currículo, história, matemática e geografia, é de fato o papel do professor de educação especial. Eu vejo que ele, quando tem essa clareza, que ele está ali e que ele pode e deve ser parceiro do professor da classe comum, mas que ele não é um professor de reforço, porque se fosse para ele ser um professor de reforço, a gente perde toda a concepção, inclusive da nossa live de hoje. Os saberes e as práticas da educação especial como área de conhecimento cai por terra. Ele vira meramente um professor de reforço, de recuperação, quando ele trabalha curricular, conteúdo curricular. Mas quando ele tem o foco em eliminar barreiras, ele não dá para fazer isso só focado na sala de recursos. Ele precisa fazer isso na sala de recursos, é uma possibilidade, mas este conhecimento precisa chegar na classe comum. Muito bem, então, chegando já a concluir, né, a nossa live, a professora também já tem seus outros compromissos, então queria convido os professores a deixar suas considerações finais sobre a live, também algumas sugestões como que caminhos, de repente, né, nós podemos ainda trilhar para essa situação da educação especial, da educação na nossa sociedade, no nosso sistema de ensino. Terezinha, por favor. Bom, professora, eu já estou aqui divagando, entendendo que a gente vai lhe convidar para discutir o ensino colaborativo e o AEE também, tá? Junto com a minha turma, minha turma da pedagogia de Belém, tá? Porque tudo isso que a senhora falou, a gente vem falando, mas quando chega na prática, é completamente, vamos cair de prova, né?
quando a gente se depara com o professor dentro da sala do AEE, ele não faz o trabalho que deveria fazer. Aí você tem que chamar, é aquela coisa toda, né? Mas tudo isso que foi levantado aqui em curto espaço de tempo, a gente percebe o resgate, não é, da educação especial, e eu lhe digo que, infelizmente, a minha realidade aponta ainda a medicalização dentro da educação, que não é especial, é educação inclusiva, não é? Você tem o aluno dentro da sala de aula do ensino regular, mas o professor diz para ti que ele precisa do laudo daquele aluno, ele precisa saber trabalhar com aquele aluno, entendeu? Então, aí eu digo assim, o que eu fiz até hoje? Eu fico me perguntando, né? O que eu venho fazendo até hoje, contribuindo, de que forma, para que que eu ainda me depare muito com isso. Então, foi extremamente, para mim, valioso ouvi-la, não é? Já tinha lido alguma coisa dos seus escritos, das suas pesquisas, e agora eu vou ficar, assim, mais próxima da senhora por conta dos interesses que tenho, de pesquisas também, não é? E aí eu quero lhe dizer que foi, para mim, eu ganhei meu dia. Muito obrigada. E agora vou ficar sempre em contato com a senhora. A estima que tenho por Rosana Glá, por Leila Nunes, por Sadal Amote, agora também a senhora vai ser a bola da vez. Muito obrigada, muito obrigada. E aí, me coloco à sua disposição também, e no primeiro momento que a gente tiver condição de viajar, eu vou lhe procurar em Bauru, tá bom? Será um prazer, Terezinha. Foi muito bom ouvi-la, muito bom, aprendi muito com você, nesse curto espaço de tempo, e depois, então, vou tocar essas figurinhas aí com o meu amigo João Carlos aqui, que está mais próximo. Mas com a senhora vai ser também agora. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Então, eu agradeço também ao João pela oportunidade. À disposição sempre. Nesse momento ainda da pandemia, eu estou indo trabalhar, segunda e quarta, apesar de ser do grupo de risco. Sou asmática, mas tenho obrigações a cumprir que só lá eu preciso estar. Então, João, a gente já tem várias lives aí, onde a professora também pode estar sendo convidada, por tudo que ela falou hoje. Né? E aí é muito importante para nós conhecermos essa realidade sua, porque a nossa não é muito, ainda não está muito como deveria estar. Você vê criar umas escolas polo, onde tem um professor que atende na sala de recurso, né? Mas é no nível do professor de reforço. Sim. Precisa trabalhar mais isso. Precisa. É um processo. Só que aí a gente precisa ter muita gente que comungue, que também não comungue das nossas ideias, que é para a gente dar porque eu também comungo da sua esperança, não é? Eu, quando enveredei pela área da educação, eu sabia dos riscos que eu ia, mas eu sabia dos louros também que eu ia colher, não é? E que, sem dúvida nenhuma, eu tenho muita esperança também de que a gente veja a educação especial não como a gente vê hoje, não é? Ainda muito capenga, muito pessoal achando que é o médico, ou então, quando chega um aluno na sala de aula, diz assim, eu estou fazendo estágio lá na clínica tal, aí o aluno se reporta à psicologia. Todo o tempo ele está falando aí, quer dizer,
você já vê, eu já vi esse filme, eu já li isso, não é? Então, quando a gente diz que nós estamos dentro de um ambiente pedagógico, um ambiente de ensino, aprendizagem, mas não é isso que a gente vê no geral. Mas vamos buscar. Eu diria, João Carlos, primeiramente agradecer amanhã desse debate aqui de 1 hora, né, agradeço a você a oportunidade e gostaria de dizer que estão assistindo, que vão ver depois, que aqui a gente também tem muitos momentos difíceis, também tem professores que têm um viés médico, mas eu teria como presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, mas falando aqui agora como a professora Vera Capellini, habilitada, né, na época, porque ainda existia habilitação em EI, mas que fez mestrado e doutorado em Educação Especial, não terminar de uma forma para demonstrar um pouco do meu otimismo. Por exemplo, eu quero falar nominalmente. Ainda eu tenho conseguido, em alguns momentos, essa articulação de eu mesma ir para as escolas, junto com alguns orientandos. Então, eu quero pegar, por exemplo, a escola Carolina Lopes de Almeida, aqui de Bauru, que é uma escola estadual, que não tem professor de educação especial, mas a vice-diretora Ana Belotti, eu quero falar nominalmente para ficar registrado, é uma escola grande, que tem do primeiro ao ensino médio, que tem diferentes alunos, mas a gente pôde, uma das professoras da escola, que veio fazer o mestrado profissional, então, uma da escola pediu autorização para fazer o mestrado sobre a própria prática. E eu e a professora Eliana Zanata, minha parceira, fizemos esse trabalho enquanto especialistas da educação especial, colaborando com a Leteia, que é da classe comum, portanto, da classe comum, por 2 anos, alunos do 4º e do 5º ano. Na mesma sala, tinha aquele que tem alta habilidade e tinha o que tem DI. E para não ficar dúvida como era a pesquisa, todos foram avaliados também pela história da psicologia, de ter feito o laudo, né? Então, a gente teve a contribuição, sim, para caracterizar esses alunos da psicologia. Porque eu não sou contra que tenha, mas tem precisa. essa ânsia na escola de querer ter o laudo. No caso deles, a gente teve da turma toda. E eu quero dizer para vocês, para terminar, a gratidão de participar e dizer que nesta turma, os arranjos físicos foram outros, as metodologias foram inspiradoras, e depois, considerando o desempenho, foi a melhor sala da escola do Saresc. E no IDEB, quando a gente faz as avaliações externas, sim, que daria uma discussão de pano para manga, mas o professor que faz com qualidade um trabalho não pode ter medo da avaliação, porque ele tem clareza do ponto de partida, do ponto de chegada. E por 2 anos trabalhando, eu quero agradecer mas também tem muitas de dificuldades. Mas eu termino com esse exemplo: escola pública, professora que não é da educação especial, é da classe comum, mas que contou com a colaboração de 2 especialistas da educação especial, e ela trabalhou durante 2 anos. E a turma delas, da escola inteira, do primeiro ao ensino médio, foi a que teve o melhor desempenho. Ou seja, quando a gente tem comprometimento e tem conhecimento, nós podemos, sim, fazer uma educação de qualidade. João, muito obrigada pelo convite, por estar aqui compartilhando, a vocês que ouviram, que participaram, né, agora ao vivo e que vão ouvir depois, gratidão também. Eu estou à disposição para contribuir, para responder, para interagir, como professora de educação especial que sou. Também, eu agradeço, né, a participação das professoras, a professora Cirlei, sempre que peço, solicito a participação dela em algum evento, ela sempre me atende
positivamente, desenvolve seu trabalho com maestria, né? Sou até suspeita em dizer isso, a professora Cirlei. E a professora Vera, também agradeço muito. É o segundo convite que eu faço à professora e o segundo que ela atende positivamente, né? O primeiro foi um trabalho gratificante para nós, alguns meses, alguns anos, um grupo de amigos fez o convite para organizar um livro com eles. Então, esse ano acabei terminando de organizar esse livro, mas não tínhamos uma pessoa que pudesse fazer o prefácio desse livro. Fiz o convite, lancei o convite à professora Vera. Eu acho que em meio de uma hora e meia que eu tinha enviado o e-mail, né, recebi a resposta positiva. E foi desse prefácio, né, que eu usei a frase que ela colocou. Então, professora Vera, muito obrigado. Professora Cirlei também, muito obrigada. Teremos outras oportunidades, sim. Ontem nós comentávamos isso, né, professora Terezinha, sobre a possibilidade de um evento, e algumas pessoas entraram em contato comigo, também com a associação, sobre uma certificação, né, para o evento, e nós queremos realizar, sim, essa roda de conversa, seminário, não sei, um debate, para que tenha essa certificação para as pessoas que estão nos acompanhando, mas também para colocar em evidências isso que nós trabalhamos. O tema da live, eu vi também isso por muitos, é muito amplo, né? Teríamos o que discutir mais, mas a possibilidade agora não, mas quem sabe, né, posteriormente, vamos continuar esse trabalho, e estendo meus agradecimentos a todos que estão participando conosco, assistindo a live pelo Facebook, depois ela estará disponível na minha página, meu canal no YouTube, é um canal voltado à formação também educacional e teológica, são as áreas que eu trabalho, a teologia e educação. Então, depois vai estar disponível lá também o vídeo. Tem algumas pessoas aqui que eu estou acompanhando pelo Facebook, né? O sobrinho da professora Cirlei, assistindo a live, o Ramon. Da professora Cirlei, alguns alunos, acho que alunos da professora Vera também, alunas, né, que mandam solicitando para participar. Nós agradecemos as pessoas que estão participando, assistindo, nossos amigos, familiares, a minha esposa, que também está me dando assistência, porque enquanto eu estou aqui, é ela que me ajuda a fazer as explicações das outras coisas aqui, porque ainda estou me acostumando com essa parte tecnológica. Estamos todos agradeço. Às vezes eu olho aquela que diz, olha, está tendo eco, está muda, alguma coisa, eu vou mexer, porque essa é uma ajuda que nós conseguimos fazer. E, bom, agradeço mesmo a participação de todos, até a próxima, né, que Deus abençoe a todo o trabalho e, se Deus quiser, assim que nós pudermos estar fisicamente, também vou aproveitar essa saída da Feira e da Uri. Será um prazer, eu adoro abraços, eu gosto muito de abraços também. Foi um prazer, um beijo grande para todos. Obrigado. Da mesma forma, professora. Obrigada para todos. Tchau, Obrigada. um abraço. Bom dia. Também quero ir a Belém, não conheço. Tchau. Mas a senhora virá. Aguarde. Vai vir sim. Um abraço. Tchau. Tá?